Convido os irmãos para nós abrir a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Atos dos Apóstolos, vamos ler no capítulo 4, vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, no versículo 31. Eu quero meditar um pouco nesse tempo que nos resta numa palavra da Bíblia, que nos diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Algumas traduções está um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre esse poder que é outorgado à Igreja do Senhor. Aqueles que foram chamados para fora de um mundo perdido para exercer, não simplesmente com um poder humano ou um poder organizacional, mas com um poder sobrenatural. E é sobre isso que eu quero falar aqui um pouco nesta noite, porque nós estamos, irmãos, como os irmãos viram no início do culto aqui, nós estamos abrindo os nossos cultos, todos os nossos cultos, orando a Deus. Nós estamos num clamor até o dia 31 de dezembro, sob a orientação do nosso pastor, nós estamos levantando um clamor, pedindo a Deus pela unidade da igreja, e também nós estamos clamando ao Senhor pela sua presença notória, notada no nosso meio. Nós queremos a presença do Senhor, ainda mais, não que o Senhor não esteja, mas nós queremos ainda mais a presença do Senhor operando no nosso meio. E nós estamos buscando, estamos nos unindo em oração para buscar isso. E aqui tem um relato bíblico em que isso funciona. O clamor funciona, a oração funciona. Quando nós desejamos alguma coisa vinda de Deus, que é de Deus e que Deus espera de nós, certamente o Senhor atende. Por isso eu quero dizer para você aqui nesta noite, nós estamos aqui num lugar propício para isso. Eu não sei a real motivação que você veio aqui nesta noite, porque nós viemos na casa de Deus por várias motivações. Nenhuma delas é errada, importante é que nós esteja aqui. Porque seja qual for o motivo que você veio para cá nesta noite, saiba de uma coisa: o Senhor Deus, Ele quer ter um encontro contigo nesta noite para te abençoar. Então, nós como seres humanos, nós nos dirigimos para este lugar chamado casa, que nós denominamos como casa de Deus, por várias motivações. Alguns vêm na igreja para receber uma bênção, e geralmente nós viemos aqui na casa de Deus com essa motivação: eu quero lá para receber uma bênção. E aí nós ficamos na expectativa do dirigente do culto, na expectativa do grupo de louvor, nós ficamos naquela expectativa, na expectativa da palavra, da mensagem da palavra. Outros vêm na igreja motivados por uma necessidade física, de enfermidade. Eu vou lá porque eu sei que Jesus cura. Outros vêm na igreja por um motivo de uma libertação, porque às vezes não consegue vencer
a si mesmo e precisa ser liberto, e alguém diz, olha, o meu Jesus liberta, vai lá que Jesus liberta. Então, são várias as motivações, cada um tem as suas motivações pessoais para estar aqui nesta casa, nesta noite. Agora, nós soubemos que o Senhor Deus, quando Ele nos chama para cá, quando Ele nos coloca aqui, sentado aqui neste lugar, Ele fica aguardando esse momento que a igreja, como organização, proporciona para você. É um momento de você orar, de você falar com Ele, colocar diante dEle a sua necessidade. O momento da adoração, que é o momento do louvor, o momento que nós vamos adorar ao Senhor, e esse momento é poderoso, irmão. Esse momento é poderoso. Às vezes você não pode até não dar muita importância para esse momento da adoração, do louvor aqui. Você não sabe o poder que tem a adoração a Deus. Porque quando nós nos prostramos ou nos colocamos diante de Deus para pedir, irmãos, geralmente é por interesse nosso. Nós buscamos os nossos interesses. Aquilo que nós queremos, quando nós vamos falar com o Senhor. Geralmente nós vamos dirigir a Ele para pedir alguma coisa. Agora, quando nós nos dirigimos a Deus em adoração, é diferente, nós vamos para adorar Ele. E nós somos criados com esse propósito de adorar o nome do Senhor nosso Deus. Você não sabe o poder que tem a adoração. Quando você tiver a experiência de dobrar os teus joelhos, seja onde quer que for, você dobrar o teu joelho, não para falar, nem para pedir, nem para reclamar, mas para simplesmente adorar, você vai ver que o céu, ele se move em teu favor quando você adora. Então, aqui neste momento, aqui, irmãos, aqui neste culto, nós tivemos um momento da oração, que é o momento que você pôde colocar diante de Deus as tuas necessidades, as tuas ansiedades. Nós tivemos o momento da adoração, e tudo isso é proporcionado pelo quê? Por aquilo que o irmão Jaime estava falando aqui, pela organização da igreja. O culto é organizado pela igreja sobre uma orientação divina. Não é simplesmente o pastor que diz assim, ou o obreiro diz assim, eu vou fazer o culto assim, 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 assado. Pelo menos nós cremos assim, irmãos, que aqui nesta igreja tudo é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, porque a igreja é de Deus, a igreja é do Senhor. E por isso que nós estamos aqui, irmãos, todos os dias de culto que estão pré-estabelecidos, nós estamos aqui para quê, irmãos? Para justamente cumprir aquela vontade que o Senhor Deus tem de que nós estejamos juntos aqui, para que Ele possa operar no nosso meio aquilo que nós queremos, que nós pedimos, e também que nós possamos ter no nosso coração esse interesse de fazer a vontade de Deus, que foi para isso que Ele nos mantém vivo aqui. Para adorar o Seu nome, para bendizer o Seu nome, para edificar os nossos irmãos. E quando nós vemos na Bíblia Sagrada um texto que fala sobre uma situação em que levaram os irmãos a se reunirem num lugar. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre o poder que se manifesta no lugar da reunião. Nós temos essa estrutura física que nós chamamos, irmãos, de igreja, que é extremamente necessário, que é o lugar onde Deus separou para quê? Para a reunião dos santos, para uma assembleia dos santos. Aqueles que entenderam que nós precisamos juntos adorar a Deus. E aí, nesse lugar, irmãos, é o lugar onde Deus escolheu para manifestar o seu poder da maneira que for necessário, a maneira que Ele quer. Então, nós estamos vendo aqui nesse texto que aqueles irmãos estavam ali, irmãos, se fosse hoje, nós diríamos, estavam no início de um culto.
Porque nós sempre iniciamos nossos cultos com uma oração. Nós chegamos aqui na igreja, dobramos nossos joelhos e fazemos a nossa oração. Então, se nós for trazer para os dias de hoje, nós diríamos assim: os irmãos da igreja estavam lá no início de um culto. Eles naquela oração, e sabe o que aconteceu quando eles iniciaram aquele culto? A Bíblia nos diz aqui: tremeu o lugar onde estavam reunidos. Você já imaginou isso? Nós todos reunidos, nós todos unidos aqui, e a presença de Deus ser tão marcante de tremer o chão aqui, provocar um terremoto aqui neste lugar. Eu digo uma coisa para você: o lugar da nossa reunião precisa atrair a presença de Deus de tal forma. E às vezes o Senhor está no nosso meio, está acontecendo todas essas coisas no nosso meio, e nós não conseguimos perceber, porque nós muitas vezes estamos focados naquilo que nós queremos. Nós não estamos percebendo naquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Eu já vi lágrimas aqui nesta noite. Eu já vi toque de Deus em vidas aqui nesta noite. Eu fui um deles que fui tocado por Deus aqui nesta noite. Por isso que eu posso afirmar para você com toda certeza: Deus está aqui no nosso meio. Mas acontece que às vezes nós viemos tão focados em buscar pedir aquilo que nós queremos, e nós muitas vezes não nos importamos em saber aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. Nós viemos motivados por aquilo que nós estamos precisando, por aquilo que nós estamos querendo, e nós, várias vezes, se nós não nos disciplinar nisso, todas as vezes que nós nos apresentar a esse Deus, nós vamos ter alguma coisa a pedir a Ele. Mas nesta noite, o Senhor, Ele quer se manifestar nesta reunião, nesse lugar de reunião. Ele marcou um encontro comigo e com você aqui. Para quê, irmãos? Para mostrar para você que Ele quer mover algo muito mais do que você espera. A sua presença pode ser muito mais do que você espera. Talvez você esteja esperando um culto normal, comum. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer fazer muito mais do que você está buscando ou que você está querendo. E você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Então o Senhor, Ele se manifesta nesse lugar, o lugar da nossa reunião. Ele pode se manifestar de forma diferente para cada um. Uma só palavra que você ouve aqui nesta noite pode mudar o rumo da tua vida. Porque esse é o lugar onde o Senhor quer manifestar a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, irmãos: quando a manifestação de Deus se move no lugar, ela se torna visível. Um Deus invisível que se manifesta de forma visível. Porque a presença do Senhor é impossível de você não senti-la quando ela está conosco. É impossível. Se você talvez não esteja em condições de sentir, mas você vai ver na vida do teu irmão, na lágrima do teu irmão, no chorar do teu irmão, você vai ver a manifestação da sua presença ali. E eu quero que nesta noite você saia daqui não apenas vendo no teu irmão a presença, mas eu quero que você saia daqui sentindo esta presença gloriosa, porque a manifestação do Senhor precisa acontecer aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. O lugar onde Jesus se manifesta, onde Deus se manifesta, irmãos, ele sofre um abalo.
Por isso que a minha vida e a tua vida, meu irmão, precisa ser impactada pelo poder da presença aqui neste lugar. Por isso que a gente, quando orienta, quando nós entramos aqui, a gente sempre orienta a entrar aqui com reverência. Porque antes do primeiro entrar aqui nessa casa aqui, chamada casa de oração, o Todo-Poderoso já está aqui. Ele já está aqui, esperando para se manifestar a você de uma forma extraordinária. Então, quando nós nos reunimos, irmãos, e nós oramos uma oração verdadeira, o ambiente começa a mudar. Nós começamos a ver uma mudança nesse ambiente aqui. E nós não estamos falando, irmãos, de apenas uma estrutura, uma performance do pregador, do cantor, da banda, seja lá o que for, irmãos, que vem para agregar a este culto que nós estamos oferecendo a Deus. Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma transformação pela presença. Nós vemos no texto bíblico que estava um lugar quietinho, um lugar parado, mas tinha ali, irmãos, um grupo de irmãos que estavam reunidos ali fazendo algo que Deus estava requerendo daquele povo. Era uma ordem. E a Bíblia nos diz que aquele lugar, a presença foi tão forte, tão marcante, que o lugar se abalou, mexeu com aquele lugar. Tremeu aquele lugar ali. Então, irmão, nós não estamos falando apenas de um culto organizado, nós estamos falando aqui da presença do Todo-Poderoso que pode fazer toda a diferença na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que a partir do momento daquela manifestação ali, algo começou a mudar na vida daqueles irmãos ali, porque a presença foi notada. E a Bíblia nos diz que eles foram cheios do Espírito Santo naquele lugar onde se reuniam. Ou seja, o Espírito de Deus desceu sobre aqueles irmãos que estavam ali, eles notaram a presença de Deus, foi notada, foi vista, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus ali naquele lugar. Todos, a Bíblia diz que estavam ali, foram cheios. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, talvez que você não entenda, ser cheio do Espírito Santo é algo extraordinário. Quando o ser humano, ele enche do Espírito Santo, enche até transbordar, e é bom que você saiba disso, você que está aqui, talvez pela primeira vez, ser cheio do Espírito Santo, quer dizer que nós vamos enchendo de Deus, o Espírito Santo de Deus, vamos enchendo. E quando nós enchemos, nós transbordamos, como um copo que enche e transborda. Quando transborda, irmãos, e talvez o senhor já tiver alguma experiência de ver um cristão que está transbordando, de cheio, ele fala numa língua que você não entende, que nem ele mesmo entende, porque o Espírito Santo toma ele e ele começa a falar esse mistério com Deus, é ele Deus. E a Bíblia nos diz que a partir da manifestação de Deus naquele lugar e o lugar da reunião, aqueles irmãos foram todos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que não foram alguns, foram todos. Porque todos estavam no lugar da reunião, o lugar da manifestação do Senhor. E eu digo uma coisa para você aqui, irmãos, eu não sei qual é a manifestação que você precisa de Deus para a tua vida nesta noite.
Eu quero dizer uma coisa para você, aqui é o lugar da nossa reunião, onde o Espírito Santo toma este lugar, e quando esta igreja se reúne para orar de verdade, irmão, você pode ter certeza que não é apenas uma experiência que a igreja vive, uma experiência que também você pode viver com Deus, o Deus que nós pregamos, e que nós queremos que você viva. Não é só isso, não. Deus, Ele quer que o ambiente em que você está aqui mude para você. Não seja apenas uma igreja que você entrou, e que você vem em busca de algo pessoal para você. O ambiente começa a mudar quando você começa aqui a ver a manifestação de Deus, porque você começa a olhar isso aqui, olhar esse ambiente aqui, esta reunião aqui, como um santuário, aonde a presença de Deus marca a tua vida. Você não olha para esse ambiente apenas como um templo da Assembleia de Deus, ou um lugar de reunião da Assembleia de Deus. Você passa a olhar para esse lugar, aonde Deus te colocou nesta noite, como um santuário de Deus, que Deus permitiu que você entrasse aqui, para que Ele pudesse se manifestar de forma mais expressiva para você, porque através da organização da igreja, o momento foi preparado, o culto foi anunciado, o obreiro veio dirigir esta reunião, para que você pudesse sentir esta presença gloriosa de Deus na tua vida. Então não se torna mais um lugar comum, em que você vem todos os domingos, ou que você já sai daqui pensando, na terça-feira eu virei de novo. Não. Esse lugar aqui, ele se transforma, ele muda na tua visão. E todas as vezes que você lá na tua casa, você pensar, hoje é dia de eu ir naquele lugar de reunião. Sabe o que acontece? O impacto é tão grande na tua vida, que o teu coração se alegra. O teu coração sente a alegria que você sente em pensar em ir em nenhum outro lugar. Sabe por quê? Porque aqui é o lugar aonde o Senhor escolheu para manifestar a sua presença de forma extraordinária. Sabe por quê que quando o cristão ele se converte, ele quer viver na igreja? Porque ele sente essa presença. Esses dias o pastor brincando, até ele disse, eu vou fazer uma casa para o nosso irmão evangelista Jaime, aqui na igreja. Nós amamos estar aqui, porque aqui é o lugar da nossa edificação espiritual. O simples fato de nós apertar a mão do nosso irmão e dizer, irmão, a paz do Senhor, irmão, já é uma profecia que nós recebemos da parte do nosso irmão, que tem comunhão conosco. E quando nós podemos dar um abraço no nosso irmão, nesse lugar da reunião, nós sentimos aquilo que nós cantamos aqui nesta noite. Irmão, tu é uma bênção para mim. Irmão, eu vejo Cristo na tua vida. Meus olhos físicos não podem ver a Jesus, não podem ver a Deus, mas eu vejo na vida do meu irmão a presença de Deus impactando a minha vida. Eu vejo a presença de Deus na comunhão da igreja impactando a minha vida. Eu vejo a presença de Deus na oração da igreja impactando a minha vida. Eu vejo a presença de Deus no louvor do grupo impactando a minha vida. E isso me faz pensar que este lugar não é apenas um lugar ainda que eu venha buscar os meus interesses pessoais,
que são importantes, que eu posso suprir eles aqui também. Mas faz eu vir aqui neste lugar, para sentir mais uma vez a presença do Deus Todo-Poderoso. E eu sei, irmãos, que nesta noite Deus marcou este lugar para que você sinta esta presença gloriosa, esta manifestação gloriosa de Deus aqui neste lugar. Eu sinto aqui a presença de Deus, e eu sei que Deus quer se manifestar ainda mais a pessoas, a vidas aqui, de formas extraordinárias. Talvez o chão não vai tremer aqui, mas precisa alguma coisa estremecer na tua vida, para que você sinta o poder deste Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você, Deus está aqui, e Ele vai fazer coisas extraordinárias na tua vida, que você vai sair daqui com o desejo de voltar aqui, não da maneira que você chegou hoje, talvez necessitando de alguma coisa, mas você vai, quando pensar em voltar aqui, o teu coração vai se alegrar, porque você vai saber que esse Deus que marcou um encontro com você aqui nesta noite, vai estar aqui te esperando, para te edificar mais uma vez. Aleluia. Irmãos, eu sinto aqui a presença do Espírito Santo, que está enchendo este lugar. Aleluia. Aleluia, enchendo este lugar, lugar de reunião, irmãos, é um lugar onde Deus renova a nossa vida, a tua vida, um lugar de renovação. Quem sabe cansado, oprimido, é um lugar de reunião onde o Senhor quer renovar a tua vida, renovar as coisas para você, fazer tudo novo. Lugar da reunião é um lugar de reavivamento. Talvez você já esteja morto, você já não sente mais o prazer da vida. Hoje nós estávamos ali, eu com a minha esposa, fomos ali em Montenegro, visitar uma interna que está lá, e nós estávamos falando ali, irmãos, estamos cuidando dela lá. Uma pessoa, irmãos, que estava perdida, completamente perdida ali na vila, sem esperança. Aí tu vai lá e vê aquele renovo de vida, irmão Jânio. Eu voltei de lá com uma força, irmão Frank. Aleluia. Aquilo me tremeu. Sabe quando tu vê Deus se manifestando de forma extraordinária na vida de uma pessoa que estava perdido nos vícios? Pessoa que rasgava a roupa na rua, ficava nua na rua. E daqui um pouco Jesus, Ele alcança ela através da igreja. A igreja alcança esta vida, irmãos, e começa a cuidar dela. Uma igreja impactada começa a cuidar de pessoas. Aleluia. E tu vê aquela pessoa transformada dizendo: eu não quero mais aquela vida. Aleluia. Pessoa que tem receio até de voltar para casa. Uma vida transformada, resgatada, transformada pelo impacto da presença de Deus na sua vida. E ela dizia: o meu maior prazer é estar na igreja, é estar cultuando, é estar aqui trabalhando, ajudando outros. Eu quero esta vida para mim, sabe por quê, irmãos? É lugar de gente que estava morto e que o Senhor, pela sua presença, fez viver novamente. Pessoas que não tinham mais sentido na vida, mas houve um reavivamento na vida desta pessoa. E quantos dos irmãos que estão aqui nesta noite, que chegaram aqui neste lugar de reunião, e foi marcada a sua vida com a presença gloriosa, e não só a presença, mas a manifestação desse Deus que nós pregamos, de forma tão impactante na sua vida, que ele foi transformado, foi mudado, a sua vida foi transformada. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, meu querido amigo, meu querido irmão, chegou aqui, Deus tem o mesmo poder, aleluia, de impactar a tua vida. Fique de pé, irmãos, a nossa hora passou.
E nós não queremos despedir deste culto sem dar uma oportunidade. Aleluia. Esse lugar aqui, irmãos, não é um lugar comum. Não é um lugar comum. Aqui, sabe por que tem tanta dificuldade de você vir aqui? Porque aqui é um lugar onde o Senhor Deus se manifesta de forma extraordinária. E aí quando o Senhor se manifesta, você vai para casa com essa manifestação no teu coração, na tua mente. E você fica semanas e semanas com esse impacto desse terremoto. Aleluia. Que pode acontecer na tua vida hoje aqui. Será que nós podemos cantar depois? Aleluia. Mas eu quero que agora, neste momento, eu quero desafiar você que veio aqui nesta noite. Talvez trazendo consigo as tuas mais diversas necessidades. Eu quero desafiar você a ter um momento de coragem, de ser reavivado, de ser impactado. Você já deu um passo importante que foi chegar aqui. Eu sei que é luta para você chegar aqui. É batalha para você vir aqui. Aleluia. E deixa eu dizer uma coisa para você. O inimigo sempre vai apontar esse lugar aqui, chamado igreja. Ele sempre vai apontar todos os defeitos da igreja. Todos os defeitos da igreja. Mas eu quero que você saiba aqui com uma mensagem nesta noite. Quando você ouvir alguém falar alguma coisa, eu tenho dito essa mensagem aqui que Deus me deu, irmão. Eu já falei na terça aqui, vou falar de novo aqui. Quando alguém vem com uma mensagem dizendo que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, sabe de uma coisa? A igreja é de Jesus. E o sangue de Jesus é que purifica. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Aleluia. E você nem sabe quanta barreira você enfrenta para você não chegar aqui. Você certamente vai ser testemunho do que eu vou dizer agora. O inimigo da tua alma, que não quer que você sinta esse agir de Deus na tua vida, essa movimentação de Deus na tua vida, ele faz de tudo para você não vir aqui. Porque aqui é o lugar onde Deus escolheu para movimentar-se em favor da tua causa. Então ele vai fazer de tudo para que você não venha aqui. E só Deus sabe o que você passou para chegar aqui hoje. Quanta dificuldade você enfrentou, quanto desânimo você enfrentou para chegar aqui hoje. Mas eu quero dizer para você que Jesus venceu essa batalha por você. Você está aqui. E eu quero convidar você neste momento para você dar um passo a mais hoje. Chegue diante do altar aqui de Jesus.